A Rádio Escola da Bíblia apresenta o programa Assuntos de Família, com a apresentação do nosso irmão Valdizan Souza e a participação do psicólogo Luiz Bernardo. Mas aí vou dizer, até falando um pouco do bate-papo que eu gostaria de ter, para a gente construir uma visão, né, talvez desenhar em nossa mente aí como é essa teoria do ciclo vital da família. Eu preciso considerar esses fatores estressantes, né, que transformam a vida humana. E aí, por exemplo, que eventos poderíamos considerar que são transformadores da vida humana? O que acontece, pode acontecer na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, né, e mudar completamente, dar outro rumo para a nossa vida? Por exemplo, o que você me diz aí que pode dar outro rumo para a nossa vida? Olha, eu acredito que uma coisa que muda totalmente o rumo de uma vida é o casamento. Eu acho. Ótimo. Eu acho casamento, né? Muda, ou devia mudar, pelo menos, né, vou dizer. Tem gente que casa e tenta não mudar a vida, né? Precisa mudar, necessário, né? Tenta viver uma vida de casado como solteiro, aí costuma não dar certo, né? Realmente, casamento é uma delas. Que outro fator, que outro acontecimento, evento assim, transforma a vida do ser humano? Casamento é uma delas. Eu acho que a morte, né? A morte, família, perfeitamente. Eu né? acho que ela tem um impacto muito grande, né, na família, né? Muda completamente, pelo menos para quem morre, né? Vou dizer, com certeza muda completamente, né? Também tem Agora tem duas formas de morrer, né? Tem infinitas, mas tem duas, podemos diferenciar aí esse impacto. Que é a morte precoce. Sim. E a morte no tempo já, né, tardio da existência humana, né? Assim, elas têm impactos diferentes, ou deveriam causar impactos diferentes. Uma delas podemos considerar previsível, né? É certo que todo mundo, né, irá morrer, vai envelhecer tanto que morre, nem seja de velhice, então isso é previsível, mas também há a morte precoce, né, de crianças, adolescentes, jovens, ou mesmo até a meia-idade, não são, né, coisas que esperamos. Então, esse tipo de morte, a morte precoce, também é importante diferenciar essas duas formas, mas são coisas que transformam a vida. O que mais, vou dizer? Podemos dizer que transforma a vida do ser humano. Que tipo de coisa se acontece dá outro rumo? O nascimento. O nascimento de uma criança na família faz toda uma diferença, viu? É verdade. Nasce uma criança, nasce junto um pai, uma mãe, quando é o primeiro, né? Aí nasce um pai, nasce uma mãe, nasce um tio, nasce tios, nasce avós. Né? Se não é o primeiro, nasce irmãos, né? Que não é irmãos. Então, realmente nasce, transforma, né? Marcante. Transforma, verdade. Né? Então, veja, nascimento, casamento, morte, e coisas imprevisíveis também que transformam a vida do ser humano. Quando acontecem, dão outro rumo para a nossa vida. Eu acredito que uma coisa que é imprevisível quando... Eu vou citar aqui um caso que tem sido recorrente, né? Quando a família vai à falência. Ótimo, faz sentido. Falência. Outra coisa que tem, que já não é falência novidade, financeira, desemprego crônico, né? Desemprego constante, muitos anos, realmente são transformados, desemprego, falência, é verdade. Esse período agora de pandemia, por exemplo, muitas famílias tiveram... Pandemia, catástrofe ambiental, né? Eventos assim como guerra, incêndios, furacões, enchentes, né? Eventos assim também coletivos transformam também, dão outro rumo, podem dar outro rumo para a vida. Né? Exatamente. Eu vou pedir aqui ajuda para os universitários que estão nos acompanhando também, colocarem aí suas sugestões a respeito do que pode levar à transformação, à mudança, né, do curso de uma família, da vida. É verdade. Olha, uma coisa que muda muito também na vida das famílias é a conclusão de um curso superior, né, das famílias, marca muito também. A chegada do filho, assim, geralmente na vida adulta, que ele assume uma profissão, né?
O filho chegar à fase adulta e ter uma profissão também é uma mudança importante, isso mesmo. Bem interessante. Talvez uma coisa que é muito desejada também pelos jovens é a aquisição da licença para dirigir. Não é? Outro aspecto que marca a vida adulta, né? Dirigir Exato, é algo já, né? A partir da vida adulta. A menina também, os 15 anos, fazer 15 anos, ainda mesmo que distante, mas ainda é algo que marca muito na vida das meninas, os 15 anos. Agora ele está colocando aqui uma doença grave, né? De repente. Doença grave, geralmente dá outro rumo na vida, né? Doenças graves e crônicas, né? Então, é verdade. Muito obrigado pela participação. Então. Acidentes, né, Valdir? Acidente incapacitação, sempre, né? Isso, a pessoa de repente fica deficiente, né? É uma bala perdida, sei lá, é uma queda da escada, e de repente a pessoa fica impossibilitada, né, de se deslocar, se locomover. E por aí vai também, né? São muitas as possibilidades aí, né? Ó, prisões, né? Uma pessoa presa uma vez antes da prisão, outra vez depois da prisão. Outro aspecto da adultez, talvez, serviu o serviço militar, né? Bom, e por aí vão coisas assim, predizíveis e imprevisíveis, né? Então, o que esses acontecimentos todos têm em comum? Né? Em comum é que eles mudam completamente, dão outro rumo na vida das pessoas, né? O que diferencia eles? Né? É que alguns são previsíveis ou predizíveis e outros são impredizíveis. Né? Então, vamos classificar assim, morte precoce, acidente, falência, né, com desemprego, doença crônica, violências, né, prisões, são impredizíveis. Aí o divórcio, né? Ninguém casa com a marca do divórcio marcada, né? Não marca a data do divórcio, né? Ninguém casa já com a data do divórcio marcada. É uma coisa imprevisível do desenvolvimento do casamento. Então, esses são eventos que mudam a vida das pessoas, né? Dão outro rumo, mas são imprevisíveis. E os que são possíveis de se predizer que vão acontecer, aí são aqueles que você citou, como a entrada na vida adulta, né, o casamento, o nascimento dos filhos, né, o próprio envelhecimento, aí a morte, mas já de idosos. Isso são já no próprio desenvolvimento, trarão essas mudanças, esses estresses. Você mencionou a menina com 15 anos, mas é incomum as pessoas lembrarem desta fase, né, tanto para a menina como para o menino, que é a entrada de uma pessoa na adolescência. Né? Isso é predizível, vai acontecer, e muda completamente a vida da pessoa. Né? Ela era criança, e aí ela sofre transformações físicas, nós já comentamos isso nos programas anteriores, né? Sociais e psicológicas importantíssimas. Ela se transforma numa outra pessoa. Sim, é como que a entrada de uma nova pessoa na família. Então, essas são as semelhanças e diferenças desses eventos. Então, o ciclo de desenvolvimento da família ele é marcado por eventos estressores, né, críticos. E uma diferença, ou uma semelhança de todos esses fatores, é que quando algo assim acontece, muda a vida somente de quem passa por isso, vou dizer? De jeito nenhum. Isso aí influencia em todos os membros, né, da família. Tem nem perigo. E isso aí vai espalhando, né? Primeiramente esse grupo imediato, e depois nós vamos para os mais distantes, né? O impacto vai diminuindo à medida que essa onda vai se distanciando, mas todos são impactados, né? Todos que fazem parte desse ciclo são impactados. Perfeito. Então, por isso é que nós devemos considerar que é um ciclo de vida da família inteira. Não é apenas de um indivíduo quando uma pessoa passa por tudo isso. Né? Um casal, né, quando se casa, né, são duas pessoas, teoricamente, deviam, né, se desmembrando das suas famílias de origem para formar uma nova. Ou pelo menos deveriam fazer isso. Essa seria a tarefa desenvolvimental
desta mudança no ciclo vital, né, dessa transformação, tanto para as famílias de origem, quanto para o surgimento de uma nova família, né? Então, isso impacta os dois sistemas, né, e cria um terceiro. Nasce uma criança, como já dizemos, né, nasce outros papéis para as pessoas, né, surgem, né, elas desenvolvem outros papéis. Então, é um impacto para a família inteira. Então, ter uma visão de desenvolvimento familiar baseada em ciclos, com eventos estressores marcantes, estressores que são críticos, seja para o bem, né, para boas consequências ou não, né? E uma coisa comum também de todos esses fatores é que eles não são necessariamente bons nem ruins. Morte, não necessariamente boa nem ruim, né? O casamento pode ser bom ou pode não ter sido muito bom, né? O nascimento de uma criança traz suas alegrias e seus desafios. A chegada dos filhos na adolescência é uma excelente notícia. Alguns não acham tão boa notícia assim, né? E eu me lembro que, ao trabalhar com famílias de filhos adolescentes, trabalhar com adolescentes é trabalhar com famílias, uma expressão comum é famílias na adolescência, né? Enfatizando a mudança em todo o sistema familiar, né? Isso é importante ver. A ideia de que os pais precisam aceitar que aquela criança que eles tinham, ela morre, né? E aí nasce um adolescente. Então, a tarefa desenvolvimental do sistema familiar então, dar cada vez maior liberdade, né, e permitir a individualidade, a individuação, né, um processo contínuo de diferenciação do adolescente em relação à sua família. Isso é o curso do desenvolvimento, é esse. Né, até que ele entre na vida adulta, e aí tem uma outra tarefa desenvolvimental importante, que é se diferenciar claramente, né, é ter uma expressão emocional autêntica, né, e ser um adulto, né, se diferenciando da sua família de origem, para que ele possa, inclusive, cumprir com as tarefas dos próximos estágios de desenvolvimento. Então, uma boa visão também, uma boa forma, né, uma boa razão para considerar essa visão de ciclo vital da família, é que uma fase, ela é bem vivida, né, quando a família cumpre bem as tarefas desenvolvimentais de uma fase, ela tende a estar melhor preparada para lidar com as próximas tarefas da outra fase, da fase seguinte. E isso é bastante importante. Da mesma forma, não resolver bem as tarefas de uma fase pode prejudicar e acumular desafios e estressores para as fases seguintes. E aí, realmente, trazer crises que vão prejudicar o desenvolvimento de toda a família, não apenas o indivíduo.